Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Renato Lima, professor de matemática. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais. Vamos ver um pouquinho da história, como surgiu e algumas modificações. E também como se escrever e ler os números naturais. Então vamos começar? O conjunto dos números naturais era, em princípio, dado por 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Com a evolução dos sistemas de numeração e a introdução do zero pelos hindus, passou-se a considerar da seguinte maneira. Então, pessoal, vejam bem. Primeiro, que ele era representado dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Porém, os povos hindus, que inclusive, vale ressaltar, que é uma das sociedades mais antigas do mundo, ao eles estudarem a respeito dos números, eles acrescentaram o zero, que até então não tinha, e ficou representado dessa maneira. Ok? Porém, tem uma forma de representar o conjunto dos números naturais sem o zero, que é dessa forma que está se apresentando, que é o n, que representa os números naturais, e esse asterisco. O asterisco significa dizer que não estamos considerando o zero. Quando a gente tira o asterisco, aí consideraremos o zero, ok? Então, outra coisa importante. Lembrando que esse conjunto se caracteriza por ser composto de números positivos. Perceba que aqui não tem menos 1, menos 3, são números apenas positivos, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver agora como é que se lê, como é que se organiza, se fala e se escreve os números naturais, certo? Vamos ver aqui. Essa tabelazinha, ela é importantíssima para o nosso estudo. Por quê? Aqui nós temos como organizar qualquer número que você imaginar. E eles são organizados por classes. Então nós temos a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Onde a primeira classe ela é a classe das unidades. A segunda classe, a classe dos milhares. E a terceira classe, a classe dos milhões. Percebam também que ela vai, aqui na primeira classe, começa com a primeira ordem, aí depois a segunda ordem, terceira ordem. Já na classe dos milhares, nós temos a quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. E na classe dos milhões, sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. Você pode se perguntar, o que significa essas ordens? É o posicionamento onde a gente vai colocar cada número. Como assim, professor, cada número? Vamos esperar um pouquinho que eu vou mostrar para você, tá bom? Aqui nós temos também essas letras, C, D, U, que significa o quê? Centena, dezena e unidade, em todos os casos aqui. Então vamos ver aqui uma situação. Perceba que na classe das unidades, o U, que nós estamos vendo aqui, ele significa as unidades, como eu falei, o D, dezenas, e o C, centenas. Quando a gente passa para a classe dos milhares, a gente tem U de unidade, só que agora é unidade de milhar. O D de dezena de milhar. E o C, centena de milhar. Quando a gente vai para a classe dos milhões, nós temos U de unidade de milhão, D, dezena de milhão e C, centena de milhão. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é a forma correta de se ler essas letrinhas aqui, ó, tá bom? Então agora vamos ver um exemplo. Nós temos aqui três situações, A, B e C. Na primeira, nós temos um número composto por 4 algarismos. Na letra B, um número composto por 5 algarismos. E na letra C, nós temos um número composto por 7 algarismos. Então vamos ver como é que a gente escreve esses números e como se lê, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, coloquei a tabelinha que eu mostrei para vocês aqui para poder não esquecer, tá bom? Outra coisa importante, quando a gente fala de classe dos milhares, é quando a gente está falando de 1000, 2000, 10.000, certo? Então, 100.000 também. Quando fala de milhões, como o próprio nome já ajuda um pouco, é 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar esse primeiro exemplo de 4 algarismos. Olha como ele está distribuído aqui. No caso, como nós temos 4 algarismos, aí você percebe. Nós temos que começar na ordem 4, tá bom? E aí vai de ordem decrescente, colocando cada algarismo que nós temos. Então, na quarta ordem, a gente colocou o 2, que é o primeiro valor do número. Depois, na terceira ordem, o 8. Na segunda ordem, o 5. E na primeira ordem, o 4.
O que isso significa dizer? Que nós temos, na primeira classe, 3 algarismos e na segunda classe, 1 algarismo. Então, como é que eu posso ler isso? Como o primeiro número da classe dos milhares está na unidade, lembrando que essa unidade é a unidade de milhar, então vai se escrever da seguinte maneira. 2.000, certo? Lembrando que é classe dos milhares. Aí o resto está na classe das unidades. Aí se lê 854. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Já distribuí aqui para a gente. Então nós temos aí, começando agora na quinta classe. Na quinta ordem, perdão. Na segunda classe. Por quê? Porque como nós temos 5 algarismos, então a gente começa da quinta ordem e vai de ordem decrescente colocando cada algarismo que nós temos. Então aqui tem o 7, o 8, o 5, o 4 e o 0. Então aqui o primeiro algarismo da gente está na dezena de milhar. Então como é que eu vou ler isso daí? Vai ficar 78.000, porque esses dois números estão na casa da milhar, 540. Então tá aqui, pessoal. E vamos para o último exemplo. Nós temos aqui 7 números, certo? E foram distribuídos da seguinte maneira. 6, 5, 2, 0, 0, 0 e 0. Dessa maneira, perceba que o primeiro número desses algarismos é o 6. E ele está na sétima ordem. Ou seja, se você olhar direitinho, ele está na terceira classe. E a terceira classe é a classe dos milhões. Então aí a gente já tem o quê? Como está na unidade de milhão. Então vai ser 6.520.000. Tá ok? Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula e vamos focar. Tchau!